Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos dar continuidade ao tema de inquérito policial, falando sobre o artigo 5º do Código de Processo Penal. Vamos lá? Bom, nós estamos tratando sobre o inquérito policial, né, que é o meu tema preferido dentro do Código de Processo Penal, e hoje nós vamos falar sobre o artigo 5º do Código de Processo Penal, que é muito simples, mas ele é um pouco extenso porque ele traz muitas regras, mas é muito simples. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Sara Rocha, advogada criminalista e professora de Direito Penal. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição e também as apostilas que a gente tem comentando leis, com planejamento estratégico, curso de Direito Penal, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Sem mais enrolação, já vou começar a ler o artigo e vou explicando para vocês. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Primeira coisa que tu precisa entender aqui é que existe ação penal privada e ação penal pública. As ações penais que são privadas, elas somente darão início mediante queixa, mediante representação. Então, a pessoa que foi ofendida no crime de ação penal privada, se a pessoa foi ofendida, ela tem que fazer uma queixa-crime e aí sim se inicia o procedimento de inquérito para essa pessoa. A gente até vai ver isso aqui num dos parágrafos que eu vou falar do artigo 5º, tá? Mas existe também a ação penal pública. Qual que é a diferença entre a ação penal privada e a ação penal pública? A ação penal privada, ela é um tipo de ação que vai ter como vítima uma pessoa, como por exemplo, gente, injúria, difamação, calúnia, são ações penais privadas. Então essas ações, elas por tratar diretamente da honra da pessoa, somente vai dar seguimento esse processo se a pessoa que foi vítima tiver interesse em dar seguimento. Aí, beleza, aí a gente vai seguir com esse processo. Ela vai fazer uma representação, uma queixa-crime e vai dar início. Nas ações penais públicas, o interesse, a vítima é a sociedade, é o Estado. Claro, isso não impede de ter uma vítima que é uma pessoa no meio disso. Não impede, a maioria dos crimes são de ação penal pública. Ah, Sara, como é que eu vou saber se o crime é de ação penal privada ou de ação penal pública? Sempre vai estar falando, quando a gente estiver estudando os crimes, lá na parte do Código Penal, sempre que a gente estuda um crime, tá falando lá na própria disposição dele, se ele é uma ação penal pública ou privada. Se não constar nada lá, é porque é uma ação penal pública. Mas se for privado, sempre vai estar falando. Somente procederá mediante queixa, crime ou representação da vítima. Sempre vai estar falando isso quando for uma ação penal privada, tá bom? Então, a ação penal pública, ela tem como vítima a pessoa que é vítima daquele crime, mas também a sociedade, também o Estado. Então, nesse caso, o inquérito policial ele começa de ofício, que é até o inciso 1º aqui do artigo 5º. Ele fala, ó, inciso 1º, de ofício. Então, significa que nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. O que significa de ofício? Não precisa de provocação, não precisa de uma queixa-crime, de uma representação. A pessoa apenas comunica à autoridade o que aconteceu, ou até assim, a autoridade sabendo o que está acontecendo já pode fazer a instauração do inquérito, entendeu? Ou então a própria pessoa que foi vítima vai até a delegacia, faz um boletim de ocorrência, comunica o que aconteceu, de ofício já se inicia a investigação. Não precisa ninguém fazer mais nada. Vai começar a investigação. É só a autoridade policial ter conhecimento desse crime que ela já inicia de ofício o inquérito policial. O inciso 2º fala, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, pode começar de ofício, quero investigar tal crime. Claro, gente, tem que ter indícios de autoria, de materialidade. Não é só, eu acho que fulano tá fazendo crime, vou começar a investigar. Não é só isso, você tem que ter indícios, provas, testemunhas, entende? E aí você pode começar de ofício e também pode começar se a autoridade judiciária solicitar, ou se o Ministério Público solicitar, ou a requerimento do ofendido, a vítima, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Às vezes é um procurador, às vezes foi um menor, e aí quem representa é a mãe, entende? Então tem essas questões. E aí o que acontece? Ou a requerimento do ofendido. Eu, inclusive, trabalho em uma situação onde a moça, ela teve todas as suas redes sociais hackeadas, né? E fizeram mau uso das suas imagens, fizeram mau uso do seu nome, de diversas situações, geraram diversas vítimas aqui
nessa situação, então a gente fez um requerimento para fazer esse processo investigativo. Por quê? Para a gente conseguir fazer o rastro ali temporal, né? Porque essa pessoa deixa rastros, entrando em várias redes sociais, mandando várias mensagens de várias formas, fazendo várias coisas, ela deixa um rastro digital. E a gente consegue fazer um requerimento, foi o que eu fiz, um requerimento, para que a gente conseguisse essa investigação através da polícia, da autoridade policial, tá? O parágrafo 1º fala: o requerimento a que se refere o inciso 2º conterá sempre que possível. Que requerimento é esse? É quando a gente vai fazer uma solicitação para iniciar um inquérito policial de uma ação penal pública. Então, esse requerimento, ele tem que, igual a petição inicial, tem que ter isso, tem que ter aquilo, qualificação, parará, 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 fulcro. Aqui, a gente vai ter as especificações que tem que ter nesse requerimento de abertura de inquérito. Então, a linha A narração do fato com todas as circunstâncias, narrar tudo que aconteceu com todas as circunstâncias. B, a individualização do indiciado, individualização, então, são 5 pessoas que estão envolvidas, vamos individualizar para fazer investigação separada na medida do crime que cada um cometeu. Ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração. Então, quando você achar que foi alguém, tem que trazer as provas disso. Ou também os motivos da impossibilidade de fazer isso, tá? Para daí que a polícia, que não foi o caso do que eu fiz no requerimento da minha cliente. Eu solicitei essa perícia digital porque nós estávamos impossibilitadas de fazer. Então, nós fizemos e não sabemos quem é a pessoa que cometeu, quem é o hacker. Então, por isso que nós fizemos essa solicitação e falamos da nossa impossibilidade de fazer isso. A linha C é a nomeação das testemunhas com indicação da sua profissão e residência. Tudo isso tem que conter. Ai, Sara, isso me parece muito um boletim de ocorrência. É basicamente a estrutura do boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é a notícia criminis, né? É quando a pessoa ofendida ou quando qualquer outra pessoa que viu aquilo ali vai até a delegacia para comunicar às autoridades policiais o que aconteceu. Isso é uma notícia criminis. A partir do momento dessa notícia criminis, desse boletim de ocorrência, termo circunstanciado, se inicia o processo investigatório. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Então, negaram a minha abertura de inquérito. Beleza, podemos fazer um recurso para o chefe da polícia, tá? Parágrafo 3º, é como uma segunda instância. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então, assim, qualquer pessoa, pode ser a vítima, pode ser alguém que viu, pode ser a mãe da vítima, qualquer pessoa que tiver conhecimento ali de que aconteceu uma ação pública pode comunicar às autoridades policiais para daí mandar instaurar inquérito, tá bom? Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Existem ações penais públicas que só acontecem mediante representação. Nesse tipo de ação, aí também a vítima tem que fazer a representação e aí o Ministério Público continua com a instauração da investigação, do inquérito, porém, mediante a representação. O inquérito nunca vai ser iniciado sem a representação da vítima, tá? Quando necessário, quando for uma ação penal pública que for mediante representação. Ai, Sara, você pode me dar exemplos de ações penais públicas que somente ocorrem mediante representação? O crime de estupro, o crime de ameaça, tem uma vítima muito específica desse crime, leva em conta a intimidade da outra pessoa, por isso que tem que ter a representação para seguir com esses casos, tá? Bom, para finalizar o parágrafo 5º, nos crimes de ação privada, que foi o que eu falei, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito
a requerimento, tá escrito assim, a inquérito, a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, aqui, novamente, ele falou, né, nos crimes de ação penal privada, então a autoridade policial só poderá fazer o inquérito, né, a requerimento de quem tenha qualidade, ou seja, a pessoa faz uma queixa-crime, faz um requerimento, faz a representação, para, a partir daí, poder, sim, ter instaurado um inquérito para poder investigar aquele processo. Sem a autorização da pessoa, sem a provocação da pessoa que foi vítima aqui, a gente não pode fazer nada, tá bom? E bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e entendido. Até o próximo, tchau, tchau!